E desde o início da pandemia do coronavírus, médicos acompanham o aumento da demanda por hemodiálise nas UTIs. O procedimento precisa ser feito quando o paciente apresenta comprometimento no funcionamento dos rins. O médico urologista Danilo Galante está aqui ao vivo para trazer mais detalhes sobre essa situação para a gente. Danilo, boa noite. Você pode explicar primeiro como é que funciona a hemodiálise para a gente? Boa noite, Tiago. É um prazer estar aqui ajudando, conversando com vocês sobre essa pandemia que tem nos preocupado tanto. Acho que inicialmente vale a pena explicar o funcionamento dos rins, né? Basicamente, todo mundo tem dois rins, que a função principal é filtrar o sangue e tirar o excesso de líquidos, né? O excesso de água e também o excesso de toxinas. Exemplo deles é a creatinina e a ureia. Então, a hemodiálise é um tipo de diálise que é uma forma de substituir a função dos rins. Então, a hemodiálise o paciente ele recebe, o sangue dele é filtrado, né, por essa máquina, o sangue dele sai por uma via, então ele sai pela via da artéria, entra pela veia, e esse sangue ele é filtrado na máquina, ele passa por um sistema de filtros que fazem exatamente a função do rim. A questão é que a hemodiálise é uma das funções, é um dos tipos de diálise. Existe a diálise peritoneal, que é menos usada, e a de UTI, que é muito mais eficiente, é a hemodiálise, que é usada em praticamente todos os hospitais. Danilo, agora o aumento de casos de hemodiálise aconteceu justamente por causa da pandemia. O coronavírus, ele pode causar comprometimento nos rins? Sim, o coronavírus, o novo coronavírus, ele parece ser mais agressivo do que o coronavírus de 2003, que na época já tinha atingido 6% da função renal dos pacientes. O novo coronavírus parece atingir pelo menos 25% dos pacientes internados em UTI, e ele tem alguns motivos de acontecer isso. O primeiro é uma função direta do vírus. Parece que o vírus ele foi encontrado, né, em alguns pacientes falecidos, na autópsia desses pacientes. Ele foi encontrado em algumas células que exatamente manuseavam a filtragem da proteína. O segundo motivo é que o coronavírus ele faz uma tempestade inflamatória em todo o corpo. Parece que é justamente essa tempestade inflamatória que leva a uma pneumonia grave, faz com que o paciente tenha insuficiência respiratória. E essa mesma tempestade dessas células inflamatórias, elas impregnam no rim, elas fazem com que o rim também fique inflamado, né? Os órgãos inflamados, eles pioram sensivelmente sua função e começam a comprometer o corpo inteiro. E a outra causa é que os pacientes de UTI normalmente estão em estado grave, os vasos eles começam a ficar comprimidos, e tanto os vasos da periferia, os vasos do cérebro, isso faz com que o corpo tenha um menor volume circulante. E o rim, quando tem menor volume circulante, ele entra num estado que a gente chama de insuficiência renal aguda, pré-renal, ou seja, por falta de volume que chega ao rim. Então, temos aí vários motivos para que esses pacientes comecem a ter problema nos rins, além do pulmão, que todo mundo já conhece. Pois é, e um outro problema nesse tratamento é que poucas cidades oferecem a hemodiálise. Você sabe quais são essas cidades? Poucas cidades. Bom, as principais cidades são as capitais, né? São Paulo, capital, concentra a maioria dos aparelhos de hemodiálise. A gente sabe que tem algumas cidades do interior que não tem nenhum aparelho e precisam ir para cidades satélites. Então, tem muitas cidades do interior, tem estados que têm 10 aparelhos, 15 aparelhos no máximo. Então, a chance de sobrecarregar e faltar aparelho para essas pessoas é muito alta. É o que já está acontecendo em algumas cidades por falta de respirador, mas o que pouco se fala é que por falta de aparelho de hemodiálise, algumas complicações graves, inclusive óbito, podem começar a aparecer. E sem esse tratamento pode diminuir a expectativa de vida desses pacientes, não é? Com certeza. Da mesma forma que o respirador é essencial para esses pacientes graves, o aparelho de hemodiálise também é. A única diferença é que o respirador
ele é um aparelho que é obrigatório nos primeiros minutos. Se o paciente está entrando em insuficiência respiratória, ele parando de respirar, ele morre em minutos. Já o paciente com insuficiência renal grave, ele consegue sobreviver por 24, 48 horas. Mas não deixa de ser algo grave, porque em 48 horas ele também vai falecer de insuficiência renal aguda. Então, não tem como deixar os pacientes com insuficiência renal aguda sem hemodiálise, porque eles vão sobreviver pelo respirador, mas vão acabar falecendo por insuficiência renal. Agora, uma outra preocupação é em relação às cadeiras que são usadas para os pacientes. Precisa haver, principalmente agora na pandemia, uma higienização melhor dessas cadeiras, dos equipamentos. Como é que está sendo esse procedimento durante a pandemia? Bom, todos os hospitais eles estão tendo um preparo muito maior para esse tipo de situação. A rotatividade na hemodiálise, essa feita, quando você falou das cadeiras, né, é aquela situação em que o paciente vai 3 vezes por semana e faz a hemodiálise por cerca de 4 horas. A hora que o paciente sai, toda a cadeira, todos os lugares que ele tocou tem que ser muito bem higienizados. Né? Isso já é feito na maioria dos hospitais, dentro dos quartos, UTIs, é padronizado. Né? O que a gente percebe, inclusive, que o problema da hemodiálise são o que a gente chama de insumos, né? Que são esses tubos, essas conexões, as agulhas. Então, o problema não é só o número de aparelhos, e sim o abastecimento desses insumos que parecem tão simples, mas que quando aumenta a demanda, e agora o mundo inteiro procurando por essa demanda, a oferta não aumenta na mesma quantidade. Então, a gente vê que esse é um outro problema que está acontecendo para suprir a necessidade de hemodiálise. E a gente pode dizer que esses pacientes que fazem esses tratamentos fazem parte do grupo de risco nessa pandemia? Sim. Logo que iniciou a pandemia, falamos que a comunidade médica já tinha alertado que os pacientes acima de 65 anos eram mais graves, e também eram mais graves os pacientes hipertensos e diabéticos. Os pacientes hipertensos e diabéticos, eles têm uma reserva menor para suportar um problema clínico, né? Não é coincidência que a maioria dos pacientes com insuficiência renal também são diabéticos e hipertensão. Né? Essas duas doenças, elas são as campeãs em levar um paciente à insuficiência renal crônica. Então, se o paciente que já tem uma reserva baixa, porque ele é renal crônico por hipertensão e por diabetes, ele ainda ele ainda pega uma infecção dessa, que faz um grave distúrbio de vários órgãos, inclusive do rim, ele já tem uma pouca reserva renal, então a chance dele evoluir para uma perda da função renal acaba sendo muito alta. Isso tem impacto na mortalidade, isso faz com que esses pacientes que a gente chama de risco, eles tenham maior mortalidade tanto por parte pulmonar como pela parte renal. Tá certo, nós conversamos com o médico urologista Danilo Galante. Danilo, muito obrigado pela sua participação, atender a nossa equipe da Record News. Uma boa noite para você. Boa noite, eu agradeço pelo convite.